Tchau, povo de Midgar! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje vamos falar sobre alguns dos mais famosos deuses do panteão nórdico. Vamos falar sobre Odin, em primeiro lugar, né? O pai de todos. Freya, Frey e, por último, a deusa Hel, que está aqui atrás de mim. Por que eu escolhi esses deuses para trazer o assunto? Porque são os deuses nórdicos que estão mais próximos a mim e que eu conheço mais, que eu tenho mais afinidade, que estão aí estamos trabalhando juntos nessa jornada e que eu tenho aprendido muito com eles. Só que a Hel eu vou deixar por último porque ela é a mais polêmica. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro deus ou a primeira divindade chamado Odin. Odin, ele vem trazendo 3 arquétipos diferentes. Ele vem trazendo 3 personalidades diferentes e já deu para perceber aí que na numerologia o número 3 é bem importante. Daqui a pouco eu explico o porquê. E Odin, ele é considerado o deus tríplice, né? Além de ser considerado o pai de todos os deuses, ele é considerado deus tríplice em 3 arquétipos: o andarilho, o guerreiro e o mago, o sábio. E Odin trazia essas 3 formas para viver entre deuses e humanos. Então ele assumia a forma de sábio em Asgard. Em Asgard ele era o idoso, sábio e ciente de tudo, pois ele tinha um aparato. Do trono dele, ele via tudo o que estava acontecendo e também tinha o seu psicopompo, ou seja, o seu condutor, que era o cavalo Sleipnir, mas isso quando ele assume a forma de guerreiro. E existem teorias que quando Odin assume a forma de guerreiro, ele fica mais jovem, mais um senhor mais viril, digamos assim. E quando ele assume a forma de xamã ou de andarilho, ele fica também coberto, envolto em um manto azul escuro e anda pela humanidade. Então, ele assume essas 3 formas e aí, nesse ponto, a gente já vê que Odin tem a habilidade de transmutação, de metamorfose, né? Então, ele é conhecido como Deus Tríplice por causa dessas 3 formas em que ele assume na mitologia. E quando ele assume a forma de guerreiro dele, ele usa o psicopompo chamado Sleipnir. Sleipnir é um cavalo de 8 patas, o cavalo mais rápido do mundo, que é filho de Loki. Loki, ele se metamorfoseia também e acasala com um deus que é um cavalo, e ele se metamorfoseia em égua e acaba tendo esse cavalo de 8 patas. E aí Odin se apossa ou é presenteado ou é negociado com Loki, e aí ele acaba ficando com o cavalo. Por que eu falo ou ele negocia ou ele pega o cavalo, se aposta do cavalo? Porque em diversas teorias não tem nenhuma verdade absoluta e em diversas leituras e teorias eu vejo configurações diferentes, né? Então, em alguns lugares diz que ele se aposta, em outros lugares falam que ele negocia com Loki. Enfim, ele acaba ficando com Sleipnir. E em todas as 3 formas de Odin, ele utiliza 2 corvos. Tanto quando ele é xamã, tanto quando ele está lá em Asgard, que ele é o sábio, e como guerreiro, ele tem 2 corvos, Hugin e Munin.
que levam mensagens a ele de todas as partes de todos os mundos, os 9 mundos de Yggdrasil. E como que ele conseguiu esses corvos? Hel, essa daqui, que é uma das filhas de Loki, ela não... É uma história um pouquinho engraçadinha, por quê? Porque ela não é muito bem aparentada, ela não é uma bela dama como Freya. Ela é metade bela dama e metade morta. Então, dada a sua aparência, ela não foi jogada no submundo por Odin. Existem literaturas que dizem que ela foi jogada por Odin, mas a que eu acredito é que ela ganhou Helheim, ou seja, o reino dela. Em troca, ela presenteou Odin com 2 corvos. Afinal, ela tem um corvo de cor vermelho escuro, que também é informante dela. E existem muitas coisas em comum entre Odin, que fica em Asgard, e Hel, que fica em Helheim. Os 2 opostos. Teorias dizem que são inimigos, teorias dizem que não. Enfim, vamos chegar lá. Por isso que eu tô falando que Hel vai ficar por último, porque ela é muito polêmica. Então, basicamente, Odin, ele é considerado esse deus tríplice. Mas como começou a carreira de Odin? Como começou o mito de Odin? Odin, ele foi concebido através da giganta Bestla. Ela foi quem gerou a trindade, Odin, Vili e Vé. Ou seja, o sábio, o xamã e o guerreiro. E tendo vindo para cá, Odin, ele cresceu e foi atrás de conhecimento, né? E não era suficiente. Odin, em seu aspecto sábio, não se conformava nunca com o conhecimento adquirido. Ainda faltavam explicações. E aí ele foi atrás de um conhecimento mais aprofundado, que foi onde ele conseguiu as runas. E como isso aconteceu? Ele trouxe o conhecimento por meio de iniciações. Ele fez 3 iniciações, né? Digamos que ele fez a iniciação na árvore Yggdrasil, a primeira delas, segundo a mitologia, é que ele se sacrificou de ponta cabeça durante 9 dias e 9 noites na árvore dos mundos Yggdrasil. E aí, esse foi o início do sacrifício, que levou ele às profundezas e nas cavernas das Nornes, né? As tecelãs dos destinos de todos e de todos os 9 mundos, e inclusive Midgard, que é onde vivemos. E aí ele pediu o conhecimento a elas e trouxe as runas. O segundo sacrifício foi a perda do seu olho. Então ele sacrificou um dos seus olhos, o preço para trazer as runas e esse conhecimento. O conhecimento que ele negociou ali com as Nornes foi o olho. E o terceiro sacrifício foi a ingestão do elixir da inspiração e do conhecimento e sabedoria. Então, Odin, ele se tornou conhecido pai de todos os deuses devido à grandiosíssima sabedoria dele, né? Deles que eu digo dos 3 aspectos. Então, em suma, esse é Odin. Para não prolongarmos muito o vídeo, eu já vou passar para Freya. Mas caso vocês queiram mais explicações, mais aprofundadas sobre Odin, vocês podem deixar nos comentários, tá legal?
Agora vamos falar sobre Freya. Assim como falamos de Odin, Odin tem o seu aspecto guerreiro. Logo, ele é considerado um deus Aesir. Aesirs são todos os deuses que têm o aspecto e o arquétipo de guerra. Então, a Freya, ela tem o aspecto guerreira muito mais do que a grande mãe, que é Frigga. Existem teorias que dizem que Frigga é a forma mais velha de Freya. Freya envelhece e se torna Frigga. Outras teorias dizem que Freya nunca envelhece e Frigga é uma outra deusa. Por que Freya nunca envelhece? E eu acredito nessa teoria. Porque, segundo a mitologia, Freya é a responsável pelas maçãs douradas, ou seja, as maçãs que são distribuídas para todos os deuses para que eles não envelheçam nunca. Então, por mais que tenha o aspecto de Odin idoso, ele não passa daquilo, ele não envelhece mais, porque ele come a maçã da juventude. E por que ele toma o aspecto também de guerreiro mais jovem, um jovem senhor? Porque ele também toma o cálice da maçã, das maçãs douradas. E por aí vai, existem N teorias, mas continuando sobre Freya, ela é considerada uma deusa Vanir. Opa, mas como assim? Ela não é guerreira? Sim, ela é guerreira. Mas ela tem todo o seu lado fértil, todo o seu lado Afrodite, que também fala muito sobre o amor. Ela é guerreira, mas ela também é filosófica. Ela não tem uma gestação muito boa, ela não é uma boa mãe, ela não é uma boa geradora de filhos. Só que ela tem todo o lado místico e também sendo irmã gêmea de Frey. Já a gente chega em Frey. Mas ela, por ficar transitando Asgard e Vanaheim, ela toma como princípio, como título, uma Vanir. Ela é guerreira, porém ela também tem todo um lado místico, cuidadoso, amoroso, sexual, sensual também. Então ela traz todas essas energias e traz uma energia muito grande de Vênus também. Então ela pode ser considerada uma Vanir. E até porque ela é filha de Njord. Njord é o deus dos mares. Ele é o deus da riqueza. Então ele, como deus, ele é um Vanir. Ele não é um deus guerreiro. E por ser filha dele, ela também acabou sendo considerada uma Vanir. Freya, ela é a deusa do amor, ela é a deusa da prosperidade financeira, inclusive, mas de uma prosperidade mais ampla, aonde cabe o que é prosperidade para você. Logo, Freya pode te ajudar. Não necessariamente em bens materiais, mas ela também ajuda em bens materiais. E Freya, ela tem uma carruagem de gatos. Ela é a deusa dos gatos gigantes. Então ela tem gatos enormes que conduzem a carruagem dela. E ela, em seu aspecto guerreira, ela tem a carruagem, a lança e seu escudo e o capacete. Ela é considerada a matriarca, não posso dizer matriarca, a comandante, a governanta, digamos assim, das valquírias. Ela quem comanda as valquírias. Existem também teorias de que ela era uma valquíria,
Só que, exatamente por ela não ter um aspecto guerreiro, assim como as valquírias são muito guerreiras, e são elas que resgatam as almas dos guerreiros e levam para Valhalla ou para o Templo de Freya, né, em Vanaheim. Então, ela era uma quarta valquíria, mas Odin tirou ela exatamente porque ela atende mais a filosofia, ela atende mais a guerra psicológica, a guerra para conquistar a sua prosperidade, a sua fertilidade. E fertilidade de ideias e tudo mais. Por que eu enfatizo fertilidade de ideias? Porque como ela não é uma boa geradora de filhos, se você fizer um ritual para Freya para engravidar, não é uma boa sugestão. Agora, se você fizer um ritual para Frigga para poder ser uma boa mãe, para poder engravidar e ter essa fertilidade uterina, propriamente dita, Frigga é a deusa mais aconselhada. Mas enfim, Freya ela é movida por uma carruagem de gatos gigantes e ela é a deusa mais bela. Ela tem até uma analogia com Perséfone, porque ela também é muito bonita, só que ela deixa o local, ela deixa Midgard temporariamente, que é quando o inverno chega. Então, o inverno chega, é a saída de Freya. Então as folhas começam a cair, as árvores começam a secar, então essa fertilidade que ela tem para com a natureza e a terra vai junto com ela. Então é um período chamado inverno. E, em suma, Freya é isso, e eu repito, caso vocês tenham alguma dúvida, manda nos comentários e aí a gente continua dissertando sobre Freya, caso tenha ficado alguma dúvida. Agora vamos para Frey. Frey é irmão gêmeo de Freya e ele responde pelas coisas muito parecidas, que também é a prosperidade financeira, só que já para o arquétipo masculino, para o lado masculino das energias, né? Então ele traz também virilidade, ele traz potência, ele traz inclusive sexual, ele traz também muita harmonia, que ele é considerado o Deus iluminado. Então, ele é muito bondoso, ele é muito de fácil acesso, digamos assim, para rituais, para trazer algumas coisas em que ele é benevolente, ele é um Deus benevolente. Então, essa nomenclatura que usam para Frey, que é o iluminado, é devido à sua tamanha benevolência. Ele carrega uma espada flamejante, né? E ele tem um javali. Assim como Freya tem os gatos, ele tem um javali, que é a própria montaria dele, um javali super rápido e mágico. Esse javali, segundo a mitologia, corre mais que a velocidade da luz e ele tem o pelo brilhante, dourado e quase esbranquiçado. E algumas partes do pelo se sobressaem com símbolos, né? Então é um javali bem grande e mágico, que é o psicopompo de Frey. Caso tenha ficado dúvidas, também me falem nos comentários, ok? Agora vamos para a última divindade desse conteúdo, que é a mais polêmica, que é a deusa Hel. A deusa Hel, ela é uma filha, uma das filhas de Loki, né? Loki, ele teve 3 filhos. A cobra gigante que envolve o mundo, chamada Jormungandr.
Fenrir, que é o lobo gigante, Sleipnir, que é o cavalo de Odin, e Hel, que é metade viva, uma belíssima dama, e metade morta. Dada sua aparência, ela teve como presente de Odin, digamos assim, o submundo. Como ela tem metade morta, ela é a governanta dos mortos. E aí me perguntam com frequência, mas os mortos, eles não vão para Vanaheim, no templo de Freya, ou para Asgard, em Valhalla, templo de Odin? Sim, os mortos em guerra, que são recolhidos pelas valquírias e são levados para um desses salões, onde Freya e Odin administram qual guerreiro vai para qual lugar. Agora, os mortos que vão para Helheim, eles são mortos que não morrem em guerra. Eles são mortos que morrem por doença, por acidente, por velhice. Então, eles vão e ficam num limbo até a chegada da sua próxima reencarnação. E por que eu digo que Hel ela é muito polêmica? Porque ela bate de frente com a cultura cristã. Porque ela parte da mitologia foi corrompida. Então, dizem que os 9 mundos, a partir de Helheim, existem 9 mundos para baixo, que é o reino total de Hel. E o que eu acredito? Parcialmente. Por quê? Porque ela administra mais 9 mundos para onde ela joga os mortos. Então, essas almas, elas ficam sendo administradas por Hel. Mas a parte sutil em que foi distorcida é que Hel é malvada. Em que Hel coloca as almas nos mundos para sofrer. Ela come em um prato chamado miséria. E isso eu não concordo muito. O palácio dela se chama Fome. Essas coisas assim eu não particularmente, tá? Eu não concordo. Por quê? Porque a mitologia real, em que eu acredito, é que Hel negociou com Odin, entregou os corvos, ganhou o reino e administra os mortos ali no seu limbo. Por quê? Porque na colonização dos bárbaros considerados vikings, viking é uma época e não um tipo de população, guerreiros, enfim, eles foram colonizando, em primeira instância, a Inglaterra. Inglaterra era cristã. Só que eles colonizaram e foram colonizando. Só que a religião, as terras foram passando para eles, mas a religião foi sendo passada e sendo imposta à conversão dos nórdicos. Então as coisas foram começando a se distorcer e Hel foi começando a ser demonizada. E aí, ao invés de um simples limbo, se tornou o inferno cristão. Tanto é que o nome em inglês, Hell, significa inferno. Então, houve essa distorção. Mas, na pura mitologia, ela é a deusa que administra os mortos até a sua próxima reencarnação. E ela não os maltrata. E muito pelo contrário, ela não é malvada, ela é muito sábia. Ela nos ensina muito, inclusive a enxergar a morte de outra maneira, né? Então, em suma, é isso. Qualquer dúvida, podem comentar e eu vou buscar responder a algumas questões que surgirem, caso tenha ficado dúvidas. Tá legal? Então, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.
curtam, compartilhem e assim a gente vai levando o nosso canal e nosso conhecimento para frente. Skål!